O grande problema de passar o filme é que é proibido passar pagando, anunciando no jornal. Você tem que ir, daí vai passar em Pernambuco, você é obrigado a ir a Pernambuco, mas nem morto, pô. Porque antes eu tinha medo que o avião caísse, o problema agora é que o avião atrasa, pô. Eu prefiro que caia, mas atrasa. Então isso é um inferno, e eu acho que ver sozinho, ver por ver, o cara deve perguntar, por quê? Por que motivo? E numa exibição em São Paulo, que foi realmente a mais extraordinária, porque ninguém sabia o que era, tinha uma sala de 300 pessoas, e o Tarkovsky que permitiu que a gente botasse no Festival do Mostra de São Paulo, você tem um espaço que você pode botar, não é como Brasília, tem 400 filmes, então ele botou, ele aceitou sem ver o filme, o João foi lá comigo, claro, e depois ele recebeu uma cópia, manteve e fez uma coisa que é no Brasil isso é raríssimo, que ele não contou às pessoas, porque a pessoa diria, não, o filme é isso. Então tinha pessoas de cinema, tipo Jean-Claude, como é que chama? Aquele crítico Xavier, como é que chama? Lá e tal, aqui, o que é o filme, não sei o que tal, que filme são, também tinha gente que não sabia, 90% estavam lá. E eu via pedacinhos, só fiquei fora, e tinha uma coisa engraçada que eu nunca vi nem foi tão rápido que eu esqueci. Mas saíram dois caras, eu não me lembro se tinha 18 anos, ocupado, 80, o que era, mas acho que era meio jovem, eu tinha amado. Duas pessoas saíram meio furiosas, dizendo assim para mim, mas meu Deus, e a utopia, cadê a utopia? Eu falei, mas pra puta que eu pariu, há 20 anos que eu faço cinema para acabar com essa ideia de utopia, tu vem falar isso? Os caras saíram. Não, foi a única reação. E depois uma bióloga, que no dia seguinte, que eu estava lá ainda, no lugar que tem um lugar de vendas lá, ela me entregou uma mulher de uns 56, 60 anos, assim, entregou um bilhete, vai ser. Daí ela faz, aí daí eu li, na metade, sou bióloga, professor na USP, sei lá o quê, vi o filme, achei um folha, etc. Mas depois do debate gostei. E o debate lá foi como quem falou mais foi o Jorge Furtado. Mas enfim. Deixa eu falar uma coisa. Não, só a única coisa. A única razão para se ficar, se é que ele se justifica, é exatamente essa. É que ele só pode ser exibido em tela grande. Quer dizer, meu radicalismo nisso aqui não tem nada a ver, por isso é uma instalação. Você imagina, por instalação você pode fazer 300 coisas muito mais ricas e profundas e tal. Mas o filme só tem sentido visto numa tela grande, apaga a luz do lugar aristocrático e moribundo que é a sala de cinema. Esse filme foi mostrado para dois intelectuais amigos do João, que viram do cassete. Falaram, pô, que merda esse filme, pô, que a televisão brasileira, sabe? Então, uma diferença fundamental, de repente apaga a luz, e essa imagem, que já é um horror, porque a imagem da televisão, pelo menos assim, que já é um horror, e copiada artesanalmente de 9 canais, de um dia para o outro, ficou muito mais horrorosa. E isso é que criava o contraste, de você, que na verdade não tem nada a ver, mas o pobre do Furtado falou que o Urinópolis de chão, não é, mas você pega uma coisa e põe onde não deve estar. E diz que entendeu. Então, esse troço é essencial. Bom, já falei demais. Eu reparei que a gente botou uma barra 16:9, como se fosse um filme, né? Por que a gente resolveu fazer isso, não deixando o formato da televisão, você lembra? Não lembro, mas eu acho que parecia um filme, tudo bem, eu não lembro. Você acha que se transformava em filme? Eu não sei, teria que mostrar os dois, porque eu não sei dizer. Pois é, mas como ficaria Zé? Eu não sei. Não sei se fizer um filme vertical, assim, eu não sei. A gente não discutiu, devia ter discutido, talvez, mas discutiu muito. Isso. Eu não me lembro, mas foi passagem do passado. Inclusive tinha a questão que, como a tela é quadrada, corta metade das legendas, né? Não. Lugares que eu vi, no lugar que eu vi, não corta nada. Fuck you tá aí toda hora, pô. Viu? Fuck, tá tudo aí, pô. Eu não vi cortar nenhuma legenda. Nenhuma, professor.
Você não reparou? Não vi Fez todo. falta. Corta a legenda? Corta a legenda. Legenda do que tipo o quê? Todd, não sei o A quê. barra com o nome das pessoas, Os telefones. o número da conta bancária. Isso é um erro. Então, aí, eu tenho... de propósito. Tudo bem, mas isso eu não posso mudar agora. Na projeção ele pode... Não, isso a gente optou, sim, está feito. Eu esqueci inteiramente. Isso eu posso mudar. Isso eu esqueci inteiramente. Realmente, eu não devia ter cortado, porque... enfim. Mas não, finalmente, só para terminar, por acaso, eu não tenho nada que por acaso eu achei, porque eu não perdi tempo com isso, mas aqui que eu tenho mais ou menos a sequência do filme, tem umas 28 e tal. E realmente, quando falam, o filme realmente não é clipado, tem cenas de 5 minutos, pô. Tem cena de 8 minutos. Tem uma cena que eu tiraria do filme, porque realmente ela é montada. As outras praticamente não são montadas. A aula de inglês aqui, entra uma cena aqui, não é inteiro, o Pagremonte chega a 5 minutos. E a única que é mal montada, que a televisão não monta nunca mal, porque ela são 2 câmeras. A televisão jamais erra. Entendeu? Porque 2 câmeras não podem errar. E é a mulher mais feia do mundo. Porque ali nós fomos obrigados a interferir, porque o número de ciclo era 2 personagens. A mulher mais feia do mundo e uma mulher que era o que era? Orelha de abano. E que então ela, Márcia Gormiti, estava salvando a vida das duas. E as duas são operadas, separadas, então, muito mais a mulher mais feia. Mas a gente era obrigada, então, a cortar de uma forma que não é o plano. O plano da gente não era fazer montagem nem ideológica, claramente, entende? Isso vem depois daquilo, por isso, não só por causa do horário, como também não cortar dentro do plano. Inclusive manter as durações próximas, tem várias coisas de 2 minutos, é fácil fazer coisas de 30 segundos, tinha nos anúncios, coisas assim, entende? Então, isso daí, então essa cena eu acho que é realmente mal montada, não é televisão, eu tirei, é a cena mais grotesca do filme, porque inclusive tem uma legenda que fala a mulher mais feia do mundo, enfim, vai adiante. Na coisa da montagem que você está falando, uma preocupação que a gente teve era de não montar coisas. Um exemplo clássico, tinha uma mulher que fez uma cirurgia na barriga, uma plástica, e ficou toda retorcida, ficou horrorosa, e aí a gente brincava assim, de ter um plano do frango rodando, da carne, do anúncio de carne, de não fazer montagens, não inventar, né? O que você está chamando de montagem ideológica. Aumentar, claro, tudo não acaba sendo ideologia, muito mais dramatúrgica e ideológica. Por exemplo, se eu pego uma mulher, por exemplo, do glúten da mulher com frango assado, eu estou fazendo claramente montagem mental de filme militante, auxiliar, sei lá, coisa que eu odeio. Mas então, por exemplo, um exemplo mais simples para mostrar como podia ter feito. A coisa mais séria que eu botei no filme, que eu contei porque eu acho extraordinário, mas mesmo assim engraçado, 3 minutos, quando o William Bonner chama o correspondente dele. Como a Globo não é a CNN, ela não tem ninguém na ilha de Guam. Ela só tem um cara no Japão e olhe lá. Então o cara no Japão, ele tinha havido um terremoto naquelas ilhas do Pacífico, ele só pode dizer 3 coisas, não tem nada. Daí ele viu de manhã com a mulher, ele diz isso, gostou tanto e mandou repetir no horário do Jornal Nacional. Eu achei extraordinário. Que não é pesadelo do Japão. Cada pesadelo que tem, eu lembro disso. Pô, se o Calvari estivesse lá, o Jornal Nacional resolvia. O cara me mostrar as coisas que segura na parede, o apito, essa coisa é sensacional. Então, o troço que tinha, bom, esse programa, tem esse programa? Não, e daí tinha um outro troço, que ficaria facilmente ideológico. Quando o Lula acaba de falar, o ICAN, nós podemos, que já era cômico na época, hoje é mais, mas enfim, tem um ICAN dele, é cômico para os dois, mas enfim, era muito mais eficaz do ponto de vista de montagem, e eu cortar para o programa seguinte.
que é a Mauri Júnior numa festa de Granfino de São Paulo, em homenagem a Henrique Meirelles. Com esse corte eu fazia, pô, entendeu? Mas não, a gente botou uma espécie de, como é que chama isso? De prólogo que tem no programa dele, para distanciar, portanto, o Lula dos seus banqueiros, entende? É um exemplo. Vinheta, né? A vinheta que o Amaury mesmo usa. Ele usa mesmo para começar o programa, que é a musiquinha, ele andando, não sei o que, tal. E logo em seguida vem aquelas pessoas malucas dizendo, não, Meirelles vai ser candidato. A Eleonora Mendes Caldeira, que publicou um livro, tudo que você deve saber, como é que chama? De etiqueta, que é isso. A cena da Ana Sandra Nemberg, ela dura de fato, sem corte, 8 minutos e 48 segundos, que é um curta de bom tamanho. E que é exatamente, sem montagem, a Sandra Nemberg, acho que é ela, dizendo que não sei quem matou, fez não sei o quê, que um bebê foi baleado. Bebê dos braços do marido, do pai desempregado, tinha sido morto por um assassino no colo do marido, e daí corta para a Sandra Nemberg, que não tinha a formação que tem um cara de jornal nacional, porque é proibido fazer um vestido. Eles fazem um certo silêncio. Ela fala, vamos, Daniel, vamos relaxar nessa. E passa exatamente para o desfile de moda em Milão. Isso, até o fim do desfile de moda, tem 8 minutos. Absolutamente sem corte, entende? Era muito fácil fazer um corte desse. Eu vou cortar isso daqui, uma miséria para coisa. Não, foi o que aconteceu, entendeu? Não sei como o Alicâmara do programa já, se a Sandra levou alguma bronca por causa disso. Depois tem que contar como que foi feito isso, né? Essa cena toda. A gente alugou um estúdio, montou 9 câmeras, cada uma tinha um receptor, tipo o HF, direto da rua, né? Direto do canal. Funcionava como se fosse uma sala de corte ao vivo. Todas essas câmeras, essas TVs estavam ligadas numa mesa de corte, que tinha cada canal como se fosse uma câmera, e essa mesa de corte estava ligada no Final Cut, digitalizando. Quem era a pessoa que ficou fazendo os cortes? Foram várias. Foi o Jorginho. Foi mais o Jorginho, acho, né? Foi eu. E o problema é que foi a pessoa da produção para medir os tempos, anotar umas coisas, e foram pessoas que passaram por lá. Essas pessoas riam o tempo todo, porque essas pessoas não estão acostumadas com a vida. Por exemplo, meu sonho era ter um dia, um programa inteiro, de 2 horas, com a Mulher dos Anéis. Eu acho aquilo uma obra-prima. De dia eu não estou. Eu vi coisas que eu não conheço, porque de dia é que a coisa é brava, dia é útil, né? Mas de noite, você roda os canais e, claro, quando parar nos anéis eu tenho que ver. Eu vi umas vezes uma coisa maravilhosa que ela botou. Ela só aparece as mãos, que nem são bonitas, são chuchus. E eu vi uma vez que tinha 25 anéis no peso, entende? É uma coisa espantosa. E numa vez eles dividiram a tela, só que não montava o punho com a mão. Era um negócio que dos coisas mais impressionantes que eu vi. Mas enfim, era maravilhoso, com aquele troço que tem tapete persa também. Começa com um tapete, umas pinturas vagabundas, e depois é o anel e aquele canal. Quem tá ligado, só que 5 mil, 4 mil. Eu achava, e continuo a achar extraordinário, entende? E não, isso tem que entrar de qualquer jeito. Esses programas de noite, bom, é claro que eu sabia que tinha, e já previa que ia ter o, como é que chama? Se não, no final ia ter a Universal, e aí é um troço curioso, não é que eu previa que terminava. Há um fenômeno, o fenômeno mais espantoso a televisão brasileira, eu acho que tem todo um lado de por que a novela mexicana é ruim. Eu discuto tudo isso, ninguém sabe nada, não é feita para você. É um intelectual que fala desse mundo, fala geralmente bobagem, fala, sabe? A televisão brasileira é um horror que se fala o que você quiser, entende? Mas um troço que é um dos mais impressionantes, primeiro é a mulher como objeto. Que, na verdade, as mulheres vêm uma ou duas muito lá, impressionante, é? E no bruto, e no filme, é impressionante.
essas cenas de mulher desse tipo, a gente botou como inventário, porque ficaram milhões de... tudo era bundas. Tinha categorias, né? Tinha categoria bundas, que ia desde a perder a categoria de 100 quilos, perder a 95 quilos. Toda a condição da criança era a categoria pedofilia. Nas coisas... vendas, que é qualquer coisa que estava se vendendo, remédio. E nós fizemos uma que seria a autofagia, que é a autotelevisão. É só você botar. Os anúncios, tinha uma série que era só os anúncios protagonizados por pessoas da televisão. Porque a televisão fala principalmente de si mesma, né? Principalmente no caso da televisão forte como a Globo. Então, não só as chamadas, como os anúncios que os atores e atrizes de televisão fazem em geral. Nós filmávamos até pouco. Carolina Ferraz filmava o Caone Leimão. Tinha uma, não fizemos, no fim, não usávamos na música do mas tinha um quadro desse tipo, entende? E a impressionante é a dominância desse programa sobre mulher, programas de bundas. E a segunda coisa que eu sabia, mas realmente isso é espantoso, e aí politicamente eu acho muito mais grave. Acho mais grave, realmente mais grave. Então vamos pagar um preço muito grande, vamos pagar um preço muito maior. Você tem 300 programas evangélicos na televisão. E são pessoas perto das quais esse cara da Record, que aluga um horário, coisa que é proibida, é um gentleman, é o Lourenço Olivier, entende? Tem um pastor de São Paulo que quer comprar um canal até, que é o Negro Chapa de Palha, e eu tinha uma cena com ele. Era esse realmente tinha que ser fuzilado, sabe? Pela pena de morte. É um cara que na cena que ele aparece, ele bebe não uma garrafa, 300 garrafas de Minalba. Ele tem uma entrevista com uma mulher que se curou de câncer, segundo ela, e que ele trata ela aos pontapés, ele que tem microfone, só microfone, e daí ele já manda a pombagira ir embora. É uma coisa, e daí fala com a irmã que se curou também. É realmente, e esse fala essa frase extraordinária, e eles que nos querem tirar a televisão. Bom, eles querem poder mesmo, aí tinham que tirar, só que você tira e você toma o poder, fecha e é derrubado no dia seguinte. Mas essa coisa é absolutamente impressionante. Então o que acontece? Mas todos, tem uma coisa que eu adoro, que é o pastor para os garotos, que fala essa coisa que eu preciso aprender a viver, dizer na hora certa. Não se preocupe com a vida, nós somos um submarino, nada nos atinge. A metáfora do submarino é realmente maravilhosa. E esse é muito bonitinho, direitinho e tal. O submarino está na água, mas a água não está no submarino. Eu tenho que aprender a dizer, na hora do suicídio, dizer isso. Sabe, se afogando, né? É realmente uma... Não, então esse cara tem, além do que ele faz com coação, acordo político, tá, esse canalha, ele simplesmente dá 300 milhões por mês para a Record. A Record tem proibido porque isso garante ele. Então, essa concessão que o Itamar Franco recebeu foi uma tragédia, porque é totalmente ilegal. Nenhuma igreja pode ter televisão aberta, nenhuma cult para ter televisão aberta. Vai para fechada. Fechada tem televisão japonesa, tudo, vai ter tudo. Aberto não pode. Então, já esse descumprimento de qualquer tipo de lei é que é a tragédia brasileira. E acontece que quando entra 1h, tem um horário que entra Universal, é um horário curioso. Procure ver isso na televisão, para quem é insônia, é ótimo para mim. Você vê, tem filme na Globo, coisa que eu falo, eventualmente você tem um filme no SBT que justiça da feita. O SBT nunca vendeu horário religioso. Bendito o judaísmo dele que não lhe permitiu vender horário religioso. Não, tentaram comprar agora do banco que ele fez falir, mas ele não vendeu, gastou em cima dele. Agora, as outras, a CNT 90% só tem bundas e pastores, entendeu? A Bandeirantes chega a audácia de vender horário nobre, entendeu? 9 horas da noite. E se publicamos leis econômicos de qualquer país capitalista do mundo, não tem que ser fechado. Você não ganha dinheiro com televisão, tem que alugar, fecha. Eu lembro que a gente usava uma coisa que a gente chamou de lógica do menos pior. Você lembra disso? Porque isso que a gente viu é o melhor. A gente
tinha na cabeça de não fazer uma coisa assim, forçando a mão para ficar escroto, para ficar... Tirando a Márcia. Mas ali não tem jeito, né? A Márcia durou a tarde toda e sempre que ela ia para o intervalo, a gente mudava de canal e quando ela voltava, todo mundo gritava, todo mundo queria ver. Todo mundo falou, Márcia! Ainda foi todo um dia mesmo que vocês fizeram? A gente Não, começou isso foi sagrado. às 6 horas, a gente chegou às 5h30 da manhã no estúdio, na Copacabana. Fomos até 1h30 Começou da a filmar, manhã. a gravar às 6 e foi até E eu, 1h30 da manhã. você trabalhando, eu podia... Isso é o que vocês tinham. Hã? Era 19 Não, e eu horas. podia trabalhar mais 5 horas. Eu trabalho, porque eu não aguento O mais. grupo inteiro das 19 horas de cada canal. Vocês fizeram uma pré-seleção. Não, a gente cortava havia ao ideias. vivo. Eu, A por gente exemplo, tirou um grupo tinha que tinha ideias. só 19 Que horas. eles tinham muito menos, porque eles não veem lixo. Eu tinha. Não, tem que ter as mãos extraordinárias. Tinha que ter o Chaves, que é a coisa melhor da televisão brasileira. O Chaves é o Deus. Eu pedi para Se tivesse uma religião, eu seria um chavista nesse sentido. É um cara que paga um programa no México, que é feito em um VHS, tem 20 anos de programa, e não sai do ar, não sabe por quê? Porque tem audiência. E esse cara realmente é um gênio, porque não tem um cara de humor no Brasil como o Chaves, que é passado no Cortiço, que é o Cortiço, paralelamente, é o que é a favela no Estado do México, é Cortiço, milhões de Cortiços, e milhões de filmes e novelas que falam disso. Vive-se em Cortiço, né? São 300 pessoas, tem um buraco no meio, né? 3 andares e as pessoas, cada uma no quarto e tal. Mas então o Chaves tinha que ter. Agora, por exemplo, para mim me interessava ter os jornais. Se eu tivesse uma coisa na Globo, era muito mais forte do que uma coisa na CNT, onde o cara já tropeça no caminho, né? Entende? Então havia coisas desse tipo, mas as coisas da tarde dele, da mágica, tudo isso eu não previa que tinha isso daí. Mas o VMB, por exemplo, vocês calcularam, tem um negócio ali de repente na MTV, aí calculou se fosse... Não, daí a MTV, por exemplo, que, não, por um acaso... Não, mas a gente tinha uma tabela do jornal de toda a programação tinha. do dia de todos os canais. O problema é que foi a gente esperava algumas coisas. Assim, Não, foi uma esculhambação, tal hora vai ter foi uma tal esculhambação do caralho absoluto. Porque aconteceu o seguinte, as pessoas ficaram fascinadas, eu mesmo ficava, e todo mundo se jogava na ideia de falar. E na verdade ficava um canal, está sendo montado, e um pouco mais alto, um canal que dava para ouvir o que está acontecendo mais ou menos. Mas várias vezes tinham pessoas que se anteciparam a mim e diziam, muda para cá. E eu ficava quieto. Era uma esculhambação, realmente, eu tinha que ter. E tinha um problema, porque às vezes... Todo mundo na verdade, todo mundo escolhe com um problema, porque no comercial todo mundo... Foi pelo Ibope. Não, Foi Ibope, e daí tem um problema também de comercial. Quando você está no programa, não, agora é comercial. Fica, porque não, vamos para outra. Então tinha coisas de apostas erradas, etc. Porque o problema é o seguinte, por exemplo, fazer o Fama, que eu acho espantoso, como cafajestismo, Nelson Rubens, é realmente espantoso. Então eu falei, esse eu vi, cada noite eu vejo, tem o Nelson Rubens eu vejo, né? O escândalo, não sei quem, não sei quem. Nelson Rubens, esse cara tem que entrar, ele é objeto. Infelizmente, não tinha outros caras desse tipo assim. Mas então eu sabia que tinha um programa que era depois do Jornal da Record e do começo do Jornal Nacional. Então esse cara, quando começou, eu falei, vamos lá. E ele realmente, ele estava excepcional, porque além das 5 fofocas que ele faz, tem uma cena absolutamente deprimente com a Monique Evans, que é realmente uma das coisas mais espantosas. E outros positivo me separava dela, mas o resto tudo bem, mas isso não. Mas então tinha muita coisa que foi assim, de surpresa, pegar bem assim, por segunda voz, não sei o que, entende? Tinha uma coisa que ficou decidido que não ia gravar filmes feitos para o cinema. Nada feito para... Só o que era feito para a televisão. Então quando a Globo vai ter filme da tarde, a gente nunca estava ali, nem gravou, nem filme estrangeiro, principalmente. Não, nada que fosse feito para o cinema, ou para museu, ou para... como é que chama isso? Vídeo, isso, nada. Só entrou o que foi feito, produzido para público e televisão. Isso não é uma coisa certa. E outras coisas que eu previ é o seguinte, eu já tinha visto um pedaço ou outro.
Eu vi trechos. Televisão eu não olho, eu ouço. Você não precisa olhar. De repente alguma coisa você precisa olhar, o resto você fica ouvindo. Porque, sabe, tem que ter um jornal. Ontem na Síria, é a mesma imagem para outro dia, você não sabe o que é, não tem a menor importância. Em geral, tudo, as imagens não têm importância. Então, eu ouço coisas assim, às vezes olho. Mas, por exemplo, é claro que eu tinha visto pedaços já, que tinha que ter. Na verdade, tem duas ou uma novela mexicana. Tem duas. Não, tem uma. Mas tem uma que é tão mexicana. Mas tem a outra extraordinária. E essa que ficou, sabe que a gente tirou por motivos de não ficar lá, comercial demais no filme. Imagina, o filme vai passar. A cena da mulher no cemitério, que é extraordinária, é que seguida por ela no casamento, ela estava no noivado, e ela começa a gritar com eco, o nome da babá dela. Soledade, com eco. E daí, uma multidão, casamento mexicano é espantoso. Por isso que a novela mexicana assim, é que o México é espantoso. As pessoas são tão maus atores, porque eles representam a vida real. Então, quando é para representar, eles são os piores atores do mundo. Então, essa cena de casamento, Fausto e bolo e não sei o que, tal, ela de branco já entra no delírio de achar a Soledade, porque soube que está morta no cemitério. De repente tem um plano que corta, eu não tenho memória, mas é extraordinário, corta com um homem vestido de vela mexicana, manja. Diz uma frase dessas, no meu coração soberano assim. Sabe essas frases absolutamente lapidares assim? E a gente tirou, era assim, e cortava direto do cemitério. Na verdade, nem tinha montagem disso, mas era a cena nova. Coutinho, tem uma cena que é um comercial político, acho que é do Paulo Freire. Não tem o cu. E aí tem um preto, não sei se vocês repararam, tem um preto, comercial, o comercial não, o programinha político, depois um outro preto, e volta para a programação com a cerveja. Né? Isso foi uma questão, né? Não foi questão para mim. Se fosse o PT ia estar lá. Não, assim, depois do que ia ser o que? Não, foi usado esse preto para dizer que aquilo não faz parte da programação dela. Se fosse, exatamente. Antes e depois. O Roberto Freire é tão azarado que ele tinha um programa junto com o PCB. O PCB é uma brincadeira, uma coisa. É como a Santíssima Trindade, sabe? Não existe. Eles acham que existe. Eles acham que está viva, etc. Mas tinha o Roberto Freire, o partido existe. Mas deu azar. E isso para mim era figural. Ele está entrando nesse filme exatamente antes e depois do que ele entrou. Eu tenho cubos de depois que ele porta, não botaram o preto e veio a cerveja Cristal. Cervejaria Cristal. É Cristal? Tem tanta cerveja por aí, é uma cervejaria. Eu não gosto de cerveja. E é assim, já o PCB foi protegido, porque ele entrou no meio do Jornal Nacional e foi colocado exatamente onde estava, e entrava o anúncio. O cara do PCB Cantaré Internacional realmente é de um patético, das coisas mais espantosas. E daí entrava um pequeno preto e entrava o Sérgio Xavier. Isso foi mantido. Como, por exemplo, o anúncio do livro do William Bonner foi colocado o anúncio que vinha antes e depois juntos. Porque era tão fácil, entende? Você botava o anúncio, perto do saber, e daí a gente tentou não fazer isso. Tem o horário, né? Que também bota. E o horário não ia. Em primeiro lugar, a gente, ao fazer as escolhas, fatalmente você, por exemplo, eu queria ter uma coisa do Jornal da Bandeirantes, mas não deu opção para o jornal, eu não podia ter dois. Eu podia ter, era outro tipo de programa, gravava em 8 monitores, levava anos gravando, podia ser midiático, mas era um só. Então, quando eu punha às 8h, sei lá, 8h30, que era o Jornal Nacional, eu não tinha o Jornal da Bandeirantes, havia coisas que tinham eleição. Eu pego isso e ganho aquilo, não tem jeito. E tinha coisas que daí tinha coisas que você perdia. Mas a gente realmente procurou conservar. E o problema que a gente teve é que a gente teve a TV Cultura, que é uma emissora estatal, pública, mas que se diz pública. Ela não deu um problema no cara que fez o chaveamento, não entrou. Senão ela estaria lá porque ela passa televisão aberta em São Paulo. Assim como a Rede Brasil passa como televisão aberta no Rio de Janeiro. A Rede Brasil só tem um programa aqui,
que é o programa da aula de inglês, que é extraordinário, é pena que não tenha mais. A gente colocou a empregada, que é uma série extraordinária. E o problema é que a MTV, por exemplo, era um dia que, infeliz, porque era o dia que eles dão um prêmio para o melhor, o vídeo, o melhor vídeo, o M daqui, de vídeo, de videoclipe. Então eles dedicaram o dia inteiro para chamar os candidatos, mostravam clipes, dar uma entrevista, o dia inteiro. E por sorte a gente chegou no por sorte nem sei, mas enfim, essa coisa espantosa que é o Adnet, como é que chama? Ele apresenta, mas é como é que chama ele, o bigodudo, o cearense? Falcão. Falcão. O Falcão, junto com o grupo, que não sei se é detonautas, como é que chama? Massacrante. E o cara é bom de Não, é de voz. comédia. Aqui ele não é dublado, ele é o cara que dá o grupo final é bom de voz, inclusive. E que faz aquela coisa espantosa lá. E que mostra que está Erasmo Carlos lá, o técnico da seleção brasileira está lá, estou achando maravilhoso. Mas é um troço que podia não ter no filme, porque ali era sabe? Fazer questão. Agora, o Chaves teve para ser cortado, daí a gente fez questão de botar, porque o Chaves. Porque o Chaves é o troço que você vê que foi feito em VHS, né? Não tinha nenhuma tique ainda, então não faz mal, não tem problema, é preto e branco, sujo, imundo, e continua no ar, porque continua na audiência. O Chaves tem que ter uma estátua para ele. Agora, o que as pessoas pensam. Né? Não, e aí uma limitação que era absolutamente rigorosa é que os horários são exatamente iguais. Ele começa um programa que está aqui, mas exatamente igual. Não, aqui eu tenho a duração do programa. Horário. 6h50 entra o programa como é que chama? Telecurso, que dura uma hora, mais uma hora. E vai indo de hora em hora, meia hora, até o programa que fecha, que dura 2 minutos e 20, e que entra 1h30 da manhã. Então, a Libera nunca foi colocado um programa falsificado no seu começo do horário para dar um efeito dramático maior. Se as pessoas ficassem no cinema, para mim era um outro problema. E ficam, uma razão muito estranha, porque realmente. Agora, se pensam, não pensam, eu fiz uma projeção de uma favela, Recife, tem uma organização lá, mas geralmente as coisas são complicadas, mas realmente não dê para ter um debate, pessoas muito tímidas e tal, porque aí realmente é uma questão complicada, porque é o que eles consomem, e você imagina, com o número de evangélicos que tem lá, é uma questão muito complicada. Mas eu gostaria de um dia, o problema é legal em Pedras, dificulta muito, de passar em Tela Grande. O problema é esse, tem que ser uma sala com Tela Grande ao ar livre e ter depois um debate com quem consome esses programas, porque isso é que me interessaria. E no Brasil, como não existe uma verdadeira sociologia do público, então ninguém sabe o que as pessoas adoram no Brasil, tudo bem, mas se você souber e for investigar quem é vilã, por quê, porque gosta disso, daquilo, as respostas são diferentes segundo a classe social, segundo inclusive até o Estado. A diferença de São Paulo e Rio são espantosas, são enormes. Entendeu? Então, essas coisas, ninguém faz no Brasil porque dá trabalho. No México se faz muito mais. No Brasil ninguém faz. No Brasil o crítico gostou, não gostou e diz a audiência. Agora, o crítico não tem que dizer nada para mim, porque aquilo não foi feito para ele. Não, no caso da novela mexicana, aquilo não é feito para o crítico. O que eu aprendo, o que você quer, sabe? Eu só sei que quando eu fui na Paraíba, onde por acaso chegava bem o SBT, tinha uma mulher, não gênio, mas não entrou no filme, mas era uma das pessoas, não tão velhas, 60 anos, assim, e que via a novela. Ela contou para mim a novela, que era Maria do Bairro, que contado por ela já era extraordinário, entendeu? Porque era uma empregada que queria envenenar a patroa, mas ela já usava o termo já de feitiçaria e não desse, já ficava uma coisa diferente. E fica perfeito. E ela dizia, o que ela quer? Eu quero que o bem vença o mal. E queria o quê? Quisesse o quê? Entendeu? Mas enfim, isso daí, como se faz,
Não se sabe. Você sabe que o brasileiro, sem informação, e classe média abaixo, mesmo de classe média, não se sabe o que ele pensa de cinema brasileiro, de chanchado, ele não sabe nada. E realmente é um absurdo. Quer dizer, o terrível no Brasil é que as agências de publicidade e as agências eleitorais dos candidatos, dos políticos, candidatos a presidente, sabem mais do Brasil do que a gente. É uma vergonha, entendeu? É uma vergonha que o intelectual fica falando sem saber picas. E quando sabe é porque ouve da empregada. Sabe? Isso é que eu acho uma vergonha. Agora, se esse filme fosse proibido por motivos legais, era uma coisa interessante de passar e discutir. Diga aí. Não teve educativo TV Cultura, TV Brasil, também é TV aberta. Brasil teve. A TV Brasil A teve. TV Cultura teve um problema técnico. Ela não entrou por problema técnico. Captou. A TV Brasil entrou pouco, entrou aquele troço que era engraçado no curso de inglês. Agora, eu não ia botar o Pererê também, entende? Eu sei que ele faz programas que são mais, sabe? Eu ia botar o Pererê. Eu botei mesmo, é a cena do gato, né? Do Angélica e tal. É claro que se eu ficasse acessível do Brasil, ia ter programas eventualmente filho milhões e tal. Mas eventualmente ia ter programas como tinha uma. Isso se você TV Brasil era um programa. Talvez não sei se era. Mas era um programa de uma bicha americana que é expedicionária, que visita os países do mundo. Ela conversando com uma onça. Sabe o programa educativo de viagem? Dublado, era uma bichona extraordinária, vestida de viagem, e vem falar com a onça, sabe? E comenta a onça. Era espantoso. Esse daí não foi no dia que a gente... Mas não, a gente filmou. Lembra? Há uma cena com a onça, os meninos tinham uma cobra. Expedição. Tipo esse programa que passa na National Geographic, mas pior, mas dublado, entende? E tipo, pode ter passado na Bandeirantes, lá, sei lá, mas era espantoso. Era espantoso. Como dispositivo vocês tinham? Não adulterar o horário, né? Passou naquele horário, o horário está indicado. Não gravar nenhum produto, filme que não fosse feito para televisão e não editar internamente. Editar internamente, praticamente se editar. E não, se tem um e programa na hora que a gente estava vendo, assim, cortando ao vivo, não podia cortar rápido. Assim, Como assim? Porque muita gente mexeu na mesa de corte, não podia fazer assim, ter um... cortou. Entrava no programa e tinha que ficar 3, 4 minutos. Entendi. Isso você fala na operação de captação Na de gravação. filmagem. De gravação. Por que vocês resolveram filmar, gravar às 19 horas e não separadamente? Não. Porque teria que ter 9... Veja bem, foi um troço que a gente HD, fez a custo. Final Cut, Isso Gastou-se de... 19. Olha, Não, hoje em dia não, esse troço... seria um pouco, esse seria filme- pouco material para Não, esse filme não nasceu de uma Mas a ideia. visão também Eu é- vou fazer um Porque filme sobre televisão. vocês já editaram na hora de... Por exemplo, Como espectadores, né? É, Um pouco. Vocês Já avisaram. trocando de canal. sim. Era um zap sereno, né? Não, tinha coisas que ele achava muito engraçadas ou muito importantes para o nível do grotesco ou do não grotesco, de ser sabe? Mas que interessar para uma coisa a gente ia, entende? Agora, Tem uma mudança na cena da mulher que faz a plástica e fica toda bonita, que aparece a foto dela, Márcia, né? aquela Foi beijo, a beijo única coisa que tem uma mudança na Ali, edição. ali Que foi- era assim, ela recebe a carta, tudo vai, mal, vai sendo ali, melhorada, altera, puxa. em fez nome da muito pureza eu mais, tiraria essa cena hoje. Muito mais bárbaro do Imagine, que tá, tirar muito em mais. nome de pureza, falar assim, eu tiraria. Vai intercalando com uma outra. Se me poupasse no processo, eu tiraria para aquele. Deixa eu explicar o que aconteceu ali de montagem. Aí ia tudo para frente e no final tinha a lembrança de todas as outras dos outros programas e no final vinha daquele dia. E a gente botou no início. Então você começa entendendo. Começou com essa Você parte. não teria como contar todo o processo. Não, porque o programa da volta dela para se beijar, antes do próximo, ela tem uma conversa. Foi uma pena, porque o médico que fala dos milagres que ele faz, as pessoas de branco
assassinas que vão lá vestidas de branco e que falam. Tem um que está no filme. Não, do Hollywood. Tem sempre um cara. Não, tem o Hollywood é uma coisa. Ele estava em outros canais. Hollywood, durante o dia. o canal do Hollywood é a mulher que está servindo aqui. A mulher que conta aqui o manto de Cristo, aquela mulher espantosa, que fala sobre alimentos. Lembra? Sangue B, Sangue B, acaba com a gente explica, Jesus Cristo, aquela mulher espantosa, ela corta para uma mulher da bandeira desse tipo, que vai daí para um negócio de assalto, para 2 troços de fé de fé, que é os bandidos estavam jogando, passando balão, né? no balão, jogando arma, droga, era contínuo, e não foi cortada. Ela terminava a coisa, chamava a bancada que ficava do lado, já tinham acabado toda a explicação das comidas, e ela ia para o cara do balão, e daí é absolutamente contínua, uma cena talvez a mais contínua, junto com a mulher do desfile de Milão. Porque daí corta dessas 2 cenas para uma cena extraordinária, para te mostrar, isso é genial, para quem é montador, sabe, extraordinário. Eu já vi esse cinema brasileiro, e é dessas coisas que é imperdoável. Ela, uma repórter bonitinha, ela não apareceu nos 2 Notícias Gerais. No terceiro, corta para uma mulher que é a repórter bonitinha, tocando a campainha para ali, vamos ver se ele está e tal. Abre a porta e tem o contracampo. Eu te digo, eu não vou dizer o nome, mas tem um filme que é assim, uma pessoa chega de surpresa e tem um contracampo de dentro. Eu me lembro, sabe, saudade de cinema. O Paulo Gil, quando do Globo Repórter, Paulo Gil macaco velho, ele te mandou um repórter, que também não vou dizer o nome, tinha que encontrar tráfico de jacaré, tá? É aquele troço, o cara vai buscar cocaína, não acha que põe farinha. Tem que voltar com alguma coisa. Então esse cara do tráfico de jacaré, ele armou. Desse plano, corta para um plano de trás dos contrabandistas, com o cara chegando. Quer dizer, o Paulo Gil falou, não, só quero brincar, entendeu? Você não pode entrar, você não queria que você ter surpresa, você fez coisa nenhuma, você fez um acordo com ele. Então tem coisas dessa que você botar em televisão é um plano, entende? Daí finge surpresos, com câmera que está 3 horas na casa daqui na Canadá. Realmente espantoso. Das 19 horas, quantas horas vocês ficaram lá trancafiados assistindo? Para montar? Não, a gente Não, ficava 19 Ficaram horas. direto? O João ficou umas 3, 4 horas, a Jordana não era obrigada, mas você ficou o tempo todo. Eu cheguei antes de E você. da equipe? Nossa produtora, como é que chama? Carol ficou o tempo todo. Agora eu, que sou um homem à beira da morte, eu fiquei porque ia ficar mais 3 horas. E por que acabou o Mãe Meia? Porque o Mãe Meia só tinha filmes da Globo, SBT, e o resto só tinha os como é que chama? Evangélico. Daí acabou porque tinha que acabar. Porque acaba daí a televisão. Sabe? Só fica os evangélicos mesmo. Mas eu estava realmente, foi muito argentino, por Cecita trabalhando em venda e tal. Agora, você sabe, o que você poderia dizer que a história anterior, que é mais interessante, por que filmou aqui, filmou assado, que gastou isso. Na verdade, eu nunca pensei em fazer um filme sobre televisão. A história começa que eu, como eu estou vendo agora, eu vou ter que fazer um filme que eu odeio. Eu estou numa fase que eu odeio as pessoas, a humanidade. Como é que eu vou filmar? Eu odeio a humanidade. Eu estou aqui fazendo um favor para ela, para ficar encher o saco. E acabo vindo e falando, mas realmente eu odeio. Talvez eu odeie menos quando me perguntam alguma coisa. Fora disso, enfim, estou numa fase da minha vida que não tenho motivo para gostar de ninguém, é para chutar gato. Mas enfim. Não, exatamente, não. Exatamente. Mas não, brincadeira com a negra, tudo é ao pé da cola. Agora, o que eu queria dizer? Não, o que eu queria fazer. O João, enfim, eu tenho um produtor, tenho ainda, que é o João, que esse tempo, 10 anos que eu fiz cinema, o João pergunta assim, o que você quer fazer? Entendeu? Tirando o negócio dos peões, que era um negócio conjunto, ele me dizia. Aí uma hora eu falei, não quero fazer comigo no Paraíba, para saber se existe coisa rural ou não existe. Quero fazer isso, o negócio de atriz
jogo de cena, quero fazer uma coisa com pessoas, com mulheres, idealmente, e com atrizes, entende? Aí, com as mulheres, ele viu, ele aumentava e tal, ele é entusiasta, ele ficou entusiasta da ideia, e viu e falou, não, o filme está pronto, mas isso você já fez, vamos fazer com mulheres. Mas eu tenho que saber que o dinheiro é dele. Bom, o fato é o seguinte, chegou um dia que ele chegou e falou assim, por que você quer fazer? Daí eu falei assim, eu quero fazer uma paródia geral. Isso é um filme que só tem citações. Eu já não sabia que eu já estava, mesmo sem televisão, eu ia levar, sempre ia saber que está agora direitos autorais, né? Essa briga de biografia, que é uma coisa vexaminal. Mas enfim, eu quero fazer só de citações. Então eu quero pegar um dia, compro jornais do dia, pelo menos sul do país, os piores, os melhores, e daí reúno citações que vão de tudo, do Manifesto Comunista ao livro de etiqueta dos anos 40. Entendeu? E se perdeu tempo com isso, porque eu comprei livros no sebo, que encontrar por acaso, um manual de etiqueta de 1944, que era maravilhoso, entende? Como se comportar na mesa, que tinha uma jornalista doida, coisas espantosas, um guia de inglês, que era maravilhoso, que a pessoa que chega no quarto, como fala com a empregada, é um quarto que não tem nada, tem travesseiro, não tem nada, entende? Então, coisas de todo tipo, que ia de Martes, a Fourier, a uma noveleta e tal, e aos jornais do dia. Mas era uma loucura, porque tinha que rever com atores, entende? E exigir, provavelmente, cenário e tal. Mas foi crescendo e tal, mas antes de crescer e crescer mesmo, ele falou, começa pelo jornal, porque você não começa pela televisão? Eu não começo pela televisão porque eu não passo. Ele falou, e daí? Daí eu falei, tá legal. Daí a gente tentou um jeito de fazer o mais barato possível e fazia a filmagem essas 19 horas, né? Quem ganha dinheiro por a garotada que ficou lá na técnica, que fez, não entende? E depois ele viu uma parte e tal, e daí ele estimulou a gente a acabar. E daí a gente conseguiu com a exibição clandestina, que foi lá, eu ouvi em outros lugares, ninguém processou, mas enfim, mais de 1.000 pessoas já viram, mas a limitação é evidente. Agora, então, foi disso que surgiu. Daí eu desisti das licitações e fiquei com a televisão. Quando eu vi a televisão em São Paulo, a televisão ia ser um dos temas das citações. Mas esse eu já perdi o sentido, que eu vi que era um absurdo fazer uma paródia da televisão brasileira. Que ela é muito mais forte sendo que é do que parodiada. Sabe o que dá parodiar? Uma novela mexicana, uma novela, como é que é? Eu gosto de rosa, você com a minha mulher gostava de rosa, entendeu? Claro, você ia fazer uma paródia aqui. A mulher, não, você com a sua mulher gostava. Não, minha mulher é uma rosa, não sou. Ele acabava estrangulando ela para levar com uma estufa, porque ele matou 200 mulheres, porque vira rosa. Então, nada era mais forte do que o espetáculo da televisão em si. E daí eu continuei depois, numa outra fase, a pesquisar coisas de citações, passou um tempo, e que, quando eu passei em São Paulo esse filme, eu cheguei a falar com o Daniel Tumbas que eu ia começar um filme só de citações, que eu ia ter processos também infindáveis. Eu procurei o Daniel Tumbas para resolver, mas olha, eu preciso de um cenógrafo mais barato, porque não tem jeito. E na verdade eu precisava de, como eu posso fazer em todos os lugares do mundo com uma casa, 2 cadeiras e 7 mesas, ele me indicou uma pessoa, mas eu me convenci na volta que não tinha condições, não só por isso, que eu ia precisar de atores, sabe aquela coisa de atores? Eu já vivi isso, para procurar 30 atores e chegar, o cara trabalha para simbólico. Eu já mexi nisso aí, então eu falei, não vou botar isso. Daí eu desisti inteiramente do projeto e acabei fazendo outro filme fácil, simples, barato, chamado Canções. Tudo foi fácil. Mas eu tenho guardado os textos que eu queria glosar, que tinha de tudo. Tem desde Flaubert a poema obsceno de Bocage, entende? A coisa até, enfim, que era uma coisa que me fascina ainda, mas que não vejo como poderia fazer, entende? É um troço que pode ser feito facilmente. Agora, e que eu digo que algumas delas mexem com direitos autorais, porque se eu uso uma peça extraordinária, a maior peça do mundo, de chamar Boisdec, e uso uma tradução, esse cara pode processar. A tradução de um filho da puta que traduziu uma peça genial, deve ter traduzido mal, mas ele pode processar. Então, eu me apossar dos textos que existem, mesmo quando eles
são do domínio público, o tradutor pode processar. É por isso que a coisa de direitos autorais é um troço que devia ser destruído, a faca, ou mudado e tal. O nome original desse filme era Grades, né? Era grátis. E passou por saque, você lembra? Ah, não passei. Passou? Passou. Ah, não. A ideia da gente, a ideia do filme anterior, antes da televisão, é que eu fizesse um filme de citações e que fosse um filme de... Tem uma marinha de saque. Como é que a pirata faz? O que a pirata faz? Não é pirataria só. Saque faz uma coisa que é... Pilhagem. Eu queria fazer um filme que fosse uma pilhagem de tudo que existe, escrito, dito, falado, em qualquer lugar, e que pudesse usar num filme ou numa peça. E como você sabe, não pode, né? Essa coisa no Brasil, realmente, essa discussão de agora vem um pouco disso. A gente vive simplesmente uma idade média, entende? Na televisão, na cultura e tudo mais. Mas eu adoraria fazer uma coisa que não tivesse autor. Milhões de pessoas fizeram isso, trabalharam com isso, entende? Tem um cara que fez um livro genial chamado Bouvard e Pécuchet, que, na verdade, ele escreveu inteiro, mas ele queria que ninguém pudesse descobrir alguma coisa no livro, que era a história da imbecilidade humana. Entende? Então, é um projeto extraordinário. Em livro talvez você possa fazer, em cinema. Mas eu gostava, porque tinha 100 séries, assim, que era o Capital, lido pela Fernanda Montenegro, e depois o Português. Agora, não é para dizer que o Capital é maravilhoso, ao contrário, de que nada é maravilhoso. Ou que não importa, a junção das coisas é que cada um trouxe a coisa, entende? Mas é uma coisa extremamente cara que lida com problemas legais, complicados e tal, mas eu tinha vontade de botar. Tinha autoplágio, inclusive, coisas minhas que eu fazia ontem. Mas não sei, que outros façam. Falei pra cacete. Pois é. Ah, isso é especial. O dia que foi escolhido foi uma quinta-feira qualquer, né? Tinha o objetivo de não ser um fim de semana. A gente viu um dia que não tivesse nenhum evento no dia seguinte, muito grande. Tinha o negócio do Brasil ser escolhido. Não, a gente não queria nem fim de semana, que muda não tudo, tivesse futebol. nem um dia de futebol, entendeu? E se tivesse, por exemplo, a gente fez na véspera a escolha da Olimpíada. Se fosse no dia seguinte, já não sei se faria. E fizemos porque na véspera os caras que entendem disso já está pronto. Aquela caminhonete no lugar. Então tinha que ser aquele dia. 5 da manhã vamos para lá. Entendeu? E a véspera da Olimpíada, vamos e venhamos, né? Que grande merda que é isso. Mas eu achei pro filme assim, toda hora eu ficava tentando lembrar do crédito inicial. Falei, quando foi mesmo que eles filmaram? Quando apareceu a coisa da Olimpíada, me deu um certo alívio, assim, alguma temporalidade, porque aquela pilhagem de lixos, ela, né? Pode ser hoje, né? Pode ser. E a única mas é legal datar. Pra mim isso é legal datar. Porque talvez o que tem mais para ser datado? O terremoto do Japão tem todo dia. A Olimpíadas é uma referência pelo menos para brasileiro, né? E o resto poderia ter um programa que tivesse, mas a televisão, na verdade, ela é indatável, né? Pode se passar em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo. Ao mesmo tempo que ela faz questão da data, como o jornal tem um troço, mas sabe, é um mundo. Isso daí, inclusive, é uma coisa da televisão que não tem solução, público ou privado. Tem coisas na televisão que são do instrumento, não adianta. Você fala, bem usado. O fato da televisão exigir o seriado, isso na ART, que seria a televisão mais culta do mundo, que está ficando pior, é claro. A França, a televisão mais culta do mundo, França e Alemanha, dinheiro do Estado, filme, pô, não é mais isso. Até nisso está sendo invadido, privatizado, mudado, etc. Mas falando para você de quê? A pergunta qual era? De ser datado. Você estava falando de ser datado. Pois é, mas essa coisa que eu falo assim, nos próprios tempos da cultura, que se discute até, porque no tempo da cultura acaba ficando aquela emissora que é chata, que é solene, que só pode entrar outra. Toda uma pessoa de alta cultura também, que é babaca. Mas essa coisa de alta cultura devia ter abaixo também. Já começa o erro, entende? Tudo tem que ser solene. Como são as coisas públicas no Brasil, sabe?
tem que ser sério. Imagina fazer uma brincadeira na TV Brasil. Não pode fazer, né? Então, esse negócio da seriedade já é um horror. Mistura da alta e da baixa cultura é que é insuportável para eles. Desde Adorno até os de hoje, até os imbecis de hoje. Mas então, por exemplo, a arte, ela tem também o chamado grade, a grade. Não é à toa que as televisões todas têm e usam a palavra grade. Em francês se diz grille. Então tem caras que vão, você dá um filme para tentar vender, eles falam, não entra na nossa grille, não entra na nossa grade. Sabe? Isso é uma coisa batata. Eles têm horários e tem grade. Nessa grade pode entrar. Tem a grade dos doidos, aqui pode ser que entre. Então, tem essa coisa terrível da grade e tem outras coisas. Eu fiz um filme para televisão que é ruim, para a Arte, para o setor alemão da Arte, que me obrigou a fazer. Primeiro, o dinheiro veio depois de filmar. Segundo, a mulher dizia que era de 40 minutos. Se ela foi lá para o final, tinha que ter 37 minutos, se foda-se. Daí eu vi que eu tinha feito um filme, um troço que eles adoram, não é? Porque é assim que são as coisas. E isso na França, que tem a noite, digamos, a noite dos suicidas. Então era uma noite da religião. E eu tinha que fazer o Padre Cícero. Então tinha 37 minutos do Padre Cícero, com um filme de 1h30, baseado no diário dos carmelitas, sabe, para fazer a noite da religião. E eu tenho nada a ver com o filme do Bernardo e o outro tem alguma coisa a ver. Devia ter um cara que fez como é que chama aquela passeata? Aquele Santiago de Compostela, cara que devia ter. Puta que eu parei, estou fora, entende? Então tem essa trula. Sem contar o fato que isso foi para um árabe que fez o filme lá, mas que como a televisão é pequena, isso vai ser uma tragédia que ninguém vai deter. Na própria Arte, ele tinha o filme era de ficção, mas ele tinha duas opções. Ou ele dublava o filme, ou só passava, sei lá, 1h da manhã. Horário nobre, ele tinha que dublar. E ele dublou. Então, por exemplo, você passar os meus documentários na televisão, eles podem ganhar para um festival, mas eles jamais foram vendidos. Eles jamais foram passados na televisão. Jamais. Sabe? Ganhou um prêmio, Marcélia, em princípio empataram com aquela francesa famosa, de lá e de cá, Chantal Ackerman, porque tinha mulher no júri. Se tivesse mulher no júri, não ganhava. Todos os júris que eu ganhei prêmio tinha 3 ou 4 mulheres, isso é fatal. Tem um problema glandular que eu não sei qual é. Mas então, agora, comprar, passar na televisão, não vai ter, mas jamais deu cogitação. Até por ser uma língua morta do português, se falasse espanhol ainda. Então esse troço, e quem não entende a língua, perde 30% do troço. Então esse troço é terrível. Esse negócio da tendência da dublagem, no caso do documentário, não é nem meus filmes, em geral, o documentário é a morte do documentário. Você está de acordo? No documentário você tirar, no documentário no Laos, onde você tira a voz, no documentário do Spike Lee, sabe? No documentário na alta sociedade francesa, aí tira a voz, você tira tudo, castrou, acabou. No documentário é assim, não há jeito. E tem cara que tira, ele quer tirar. Eu tive uma sorte que aquela Ana Douglas comprou Boca do Lixo. Bom, que aliás foi um dos filmes mais vendidos, foi mais vendido que na vida, chama-se Boca do Lixo. A coisa que eu fiz mais vendeu. Deu para 20 países, $50 aqui, 100 aqui, tal. Mas o Canal Plus, onde ela trabalhava, pagou $18 mil, 20% para a gente, que era uma mulher ótima. Tinha uma agente, o fato de ter a gente é que vendeu mais também. Mandava para todas as televisões, uma coisa que a gente não fala aqui, né? Ela mandar um relatório. Daí a pessoa dizia, não interessa, pode ser outro ano, vamos discutir, coisas desse tipo. Então, o que ela fez? Ela passou, ela responsável por um documentário. Como esses países são estranhos, na Espanha, por exemplo, o horário nobre é o horário da siesta. Porque espanhol sem siesta não existe. Entre meio-dia e 4, Madrid fecha. Enquanto a Europa não impedir, fecha. Tem horário da siesta, os caras vão para cá dormir. Então põe 2 da tarde, ou o cara está dormindo, dá uma puta audiência.
Meus programas lá passaram 2 da tarde, um programa difícil sobre religião, passou 2 da tarde lá e teve audiência pra cacete. Agora, ela pecou no Boca de Lixo e era um absurdo, porque a Boca de Lixo, como todos os eleitores falaram. E ela me mandou, eu tenho guardado, mas eu devia fazer uma cópia aí, nesses troços que eu não quero, sei lá, tem matite, que é dublado. É extraordinário ver, e bem dublado. Entra aqueles caras, catador de lixo, tem criança, tem mulher, tem homem, e tem atores que tem voz de criança e tal, e que interpreta e dizem o texto. Começa um pouquinho em português, bem o texto, acaba um pouquinho mais, sempre que é espantoso, entende? É espantoso, é assassinato cultural. E os jovens que entraram na internet, eles são super editores. Por isso que hoje está mais que nunca impossível um plano de 1 minuto. Isso não existe. 1 minuto de silêncio na televisão aberta, isso é um negócio que a ditadura permitia, o mercado não permite. Tinha uma coisa impressionante, que das 19 horas não tinha nenhum silêncio. Silêncio não existe. 19, tinha aquele pastor que fala das cordas vocais. Esse pastor. Ele faz as paulas interiores dele. Mas acho que é único. Os anúncios não dão 1/10 segundo que não seja música. Ah, mas o copo de água põe. A única. Isso só o Eduardo Valente que notou. Porque não falando da mulher, da mais feia do mundo, a intervenção de montagem, porque ele tá. O cara realmente aconteceu aquilo, ele botava o copo ali. E ficou o copo. E ela congelou a imagem, deve ser coisa de câmera lenta. Isso, é um câmera lenta. Ela deu uma. Então, essa foi a intervenção. Para que o copo, como não tinha letreiro, não tinha nada, tivesse uma certa coisa do copo para terminar. A última cena, posso contar a última cena? Pode contar tudo. Quem fez o que a gente fez pode contar tudo. A última 1h30 da manhã, todo mundo já com sono. Tinha um programa de pessoas que tinham vício do jogo e que tinham se curado, um programa evangélico, tinham se curado e estavam dando seu testemunho. E elas ligavam para o programa e falavam, eu jogava, eu perdi a família, não sei o quê, e aí Jesus aqui me curou e tal. E entra um cara, uma voz, e o cara fala, eu era viciado no jogo, não sei o quê, agora a gente pegou o resto, me curei, meu vício agora é dar o cu, é dar o cu, é dar o cu. Ao vivo. Foi a última coisa, se você ver o meu HD, a última cena, meu último take. E o pastorzinho com aquele cabelo, extraordinária, o cara que estava lá, o Pablo estava surpreso, evidente, e ele fez como? E ele pediu, dá o cu. Só daí contou. Isso é montagem ideológica mesmo. Ah, não. Não é por isso. Por isso porque é claro que era uma sacanagem do espectador. Mas é espantoso. Melhor contar, porque se botasse no copo. O perigo, aliás, a televisão tem coisas maravilhosas do ao vivo, que são favoritas. O ao vivo tem o famoso do Galvão Bueno, ou seja, que é uma besta aqui. Não tem problema, porque vazou, entende? O ao vivo tem o Clube do Cooper, né? Tem que enganar o povo para dar notícia e tal. Mas enfim, tem coisa. E houve outro dia outro, né? Não, alguém me disse que botaram o Skype na Record. E Skype, o casal fingindo não sei o que, apareceu um cara pelado. É isso? Eles fazem uma triagem antes, só que eu acho que já era armado, o casal tinha armado, né, de fazer isso. Porque ela começa a falar do problema dela por Skype, com o pastor, e aí você percebe que ela tá meio tipo à esquerda do quadro. Daqui a pouco aparece um maluco pelado, pulando. Tem uma imagem, né? E daí, quantos segundos demorou para alguém levou um tempinho, aí o pastor, o cara falou assim, esse casal sem vergonha. E o cara teve que fazer diferença ainda? Ele falou, né? Tipo, eles cortaram, quando eles perceberam que o cara estava pelado ali atrás. Deixaram rolar um tempinho, né? Perceberam e deixaram rolar um tempinho. Não, ao vivo eu adorava quando era ao vivo, eu via às vezes gravação, assim, eu adorava quando dava um erro técnico. É maravilhoso. Na Globo, então, tudo estava certo. Aquela Ana Maria com Guitar Hero, aquele Guitar Hero
aquele brinquedo, ele foi aparecendo ao longo do dia em outros canais, em situações diferentes. Eu tive a percepção assim de uma inteligência externa que vai fazendo isso. Aí no programa mais de adolescente, depois no programa à tarde, não sei o quê, em situações diferentes, um concursinho de adolescentes, outro de... E eu pensei isso muito tempo depois, aquelas dores que dá de montagem, todo mundo aqui deve ter, ai, não botei isso, não fiz aquilo. Que a gente escolheu, aquele Dr. Ray, né, aquele cirurgião, ele também aparece em mais... Ele vem em 2 programas. É. E a gente escolheu... Ocupando 2 espaços. Esse espaço extraordinário e o do programa mais importante, inclusive, do Ratinho, né? do Latinho. Que falava de medir o pinto dele. Mas era legal esse ponto. É. Ele pegava no ponto do Latinho. Era demais. Olha o que foi. Esse também veio para casa. Ele teve 2 programas de 2 emissoras diferentes e veio, foi contratado e até hoje trabalha. Eu pedi que ele me seja candidato a, senão a prefeitura trouxe aí aqui em São Paulo, entendeu? Então essas coisas devem ter uma competência de entender, deve ter toda um jogo, uma coisa de publicidade, que faz essas coisas, entende? E eu me arrependo de não ter, porque a gente falou assim, não, já teve lá no outro, assim, já foi, não precisa repetir, não, né? Mas eu me arrependo, acho que devia ter repetido. Não, em mas outro tem que canal, repetir 10 vezes para daí o cara Não, sentir por que você está repetindo. Mas 2 vezes aquele cara já é muito, né? Já não dava não. Pois é. Mas enfim, Bia Chaves.